Olá, eu sou Marcelo Ortega, bem-vinda, bem-vindo. Esta é a nossa palestra sobre mudança. Atreva-se a mudar e seja uma pessoa extraordinária. Vivemos um momento único no universo. Uma guerra microscópica e talvez a Terceira Guerra Mundial que botou nações de joelhos, nações poderosas, empresas gigantescas, repensando o seu modus operandi, grandes marcas tendo que pivotar, rever, remodelar e reinventar o seu jeito de trabalhar, de vender. Aliás, para quem não me conhece, a minha especialidade é a área de vendas. Eu sou autor do livro Sucesso em Vendas, do Inteligência em Vendas e outros livros nessa área que eu tenho paixão e orgulho de dizer que transito há mais de 30 anos. Desenvolver vendedores, desenvolver líderes, treinadores na área de vendas ou em outras áreas é um grande desafio, porque profissionais, principalmente quando acompanham um momento de crise e têm todos os motivos para ficar dando desculpas, reclamando e, obviamente, se colocando na posição de vítima, como é um vendedor, por exemplo, que está com a sua loja fechada, um empreendedor que está com o restaurante fechado. Realmente, para fatos não há argumentos, mas eu quero argumentar sim, eu quero dizer assim. Primeiro, o seu entusiasmo e a sua visão positiva para abraçar adversidades, encarar mudanças, é o que faz você continuar a ter um propósito de vida. Todas as pessoas que aqui estão nesse sublime evento, pensando em ajudar, na solidariedade de ajudar pessoas, tem um significado por estar aqui. Nós somos seres afetivos, somos mamíferos, precisamos dos outros. Falo isso de cadeira, de janela, por ser uma pessoa que transita no mundo corporativo, no mundo dos eventos, na aglomeração de pessoas. Tive em 2020 58 eventos cancelados, uma agenda inteira. Nunca em minha vida imaginei estar no contrapé tão grande, num tombo tão grande, num processo que dependeria não só a minha vida, mas dependeria a vida de pessoas que eu emprego, pessoas que trabalham comigo, que estavam ligadas a mim. Talvez o mesmo aconteceu com muitos de vocês. E agora, cara pálida, o que fazer? Não dá para esperar mais ajuda de quem quer que seja, governo, empresas, bancos e tal. Você precisa continuar. E eu não quero ficar falando aqui de problema. O meu olhar tem que ser absolutamente no que é possível ser feito. E talvez o primeiro grande conselho é desapegar do modelo que você tinha, porque não vai voltar. A gente não vai ter a mesma possibilidade de trabalhar do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com as mesmas tecnologias ou com a falta de tecnologia. A transformação digital impactará a minha vida, a sua vida, a vida do meu filho, dos seus filhos. Já é uma verdade que o digital, ele transforma negócios, transforma hábitos, nos coloca, aqui eu falando para vocês através de um tubo, através de uma lente, mas com entusiasmo, como se estivesse à sua frente aí para te dizer, dá certo, as coisas vão melhorar, este universo caótico vai passar, o mundo se transformou, se descolou realmente do século XX e vem aí o século XXI, que começa em 21 e que começa pela mudança que provoca estresse, que provoca insegurança, mas a mudança que é necessária e que também traz oportunidades. Toda mudança traz oportunidades, toda mudança traz um novo pensamento, novas competências, os soft skills que são tão importantes. Autoliderança, comunicação, capacidade de empreendedorismo, um olhar resiliente para as dificuldades. Resiliência é um termo da física, que todo mundo está usando hoje, mas nasce na física para materiais que têm flexibilidade, como a borracha, que consegue, sob alta pressão, voltar ao seu estado original e não perde a estrutura. Portanto, não podemos perder a nossa estrutura, lembrando de quem somos e do nosso propósito, as nossas causas. Ninguém se motiva por tarefas, a gente se motiva por causas. A atitude é muito importante. Eu me lembro uma vez pegando um táxi para ir para o aeroporto, entrei no táxi, falei, amigão, eu tenho 40 minutos para chegar no aeroporto. Ele olhou para mim e disse assim, xiii, rapaz, sei não, hein?
olha, acho que não vai dar. Pensei eu comigo, obviamente não vai dar, né? Se ele já disse na largada que não vai dar, porque está trânsito, porque está isso, aquilo. Eu sei que está trânsito, mas não confio em quem já se coloca como derrotista logo na partida. Falei assim, então acho que eu não vou, né? Ele falou, é melhor não ir, hein? Me desestimulou, me fez sair do táxi dele, entrei em outro táxi, falei, eu tenho menos de 40 minutos, tenho 35 minutos para chegar no aeroporto. Entra aí, rapaz, o segundo taxista diz. Entra aí, eu conheço os atalhos, eu dou um jeito. Tem diferença entre esses dois? Óbvio, você sabe, tem muita diferença. A segunda pergunta, eu cheguei no horário? Não cheguei, apesar de você ter torcido para... Claro, chegou, não cheguei. Mas o universo parece conspirar com pessoas que têm o coração no lugar certo e que têm uma mensagem, uma ideia, uma atitude mais positiva diante dos problemas. Ele realmente se esforçou, mas o voo também atrasou, me ajudou a descarregar a bagagem e no fim deu tudo certo. Ainda bem que eu não fui com o primeiro, porque eu ficaria ouvindo o tempo inteiro. Não falei que não ia dar. Sabe aquele cara que tá por aí, tá do seu lado. Se você anda do lado de gente assim, gente que diz ó dia, ó céus, ó azar, que multiplica mensagens de não vai dar certo, é muita areia pro meu caminhãozinho, eu não sei se eu posso, se o cliente vai comprar, essa ideia eu não vou dar porque vão achar boba. Estas pessoas são as tais pessoas que a gente pode colocar na categoria de pessoas limitadas ou DDD, despreparadas, desmotivadas e desacreditadas. Sai de perto de gente assim, de gente tóxica. Tem líderes que estão criticando muito os amaneiramentos externos ou passam o tempo inteiro pressionando e apontando defeitos em sua equipe e não estão enxergando os seus talentos, virtudes, habilidades. Focar no positivo é um exemplo de mudança. Não é fácil acordar tendo funcionários para pagar ou tendo contas pessoais para pagar e não conseguindo fazer. Mas controle suas preocupações, porque de alguma forma, preocupação é preocupar o cérebro com uma coisa que não vai mudar a sua história agora. E se não vai mudar, tira da frente. Faça aquilo que precisa ser feito. Ande dentro de um projeto, dentro de um trajeto, que você consiga controlar e defina que vai fazer o seu melhor para tentar chegar no tempo. O universo ajuda. Se você se atrasar um pouco na meta, às vezes o universo ajuda. Eu treino, para quem me conhece, sabe que eu sou autor do livro Sucesso em Vendas, Inteligência em Vendas. E o que vendas tem a ver com a vida? Todo mundo é vendedor. Todo mundo vende. Você vende a sua imagem, vende ideias, vende um prazo para um determinado projeto, vende a cooperação para que outras pessoas acreditem na sua ideia, a importância do coletivo. Somos frutos dos nossos relacionamentos. E é nessa hora, por exemplo, durante esta pandemia, que a gente vê a solidariedade prevalecer. Várias ONGs, várias organizações que fizeram aí um trabalho sensacional, que não é mostrado na mídia, mas que serve para inspirar-nos em relação a essa coisa do coletivo, do cooperativismo, né? Do eu sou mais forte com você. Não, crie parcerias, dá uma olhada nas oportunidades que estão aparecendo, tente rever o seu plano no que se refere a modelo comercial, que é uma área que eu adoro desenvolver planos, métodos e treinar pessoas. O vendedor de hoje não é o vendedor de ontem e não voltará a ser mais. É muito fácil um vendedor explicar por que não dá para vender. Já era antes da pandemia. Tinham sempre uma série de desculpas. Desculpa porque o preço está alto, porque o concorrente isso, porque o cliente aquilo. Mas só existem dois tipos de vendedores. Os que vendem para fora, para o cliente, os que vendem para si ou para o chefe, para dentro, explicando por que não dá para vender, mas vendem. Vender o caos é fácil, a TV faz isso todo dia. E se você lê alguns jornais aí também. Para um pouco de olhar este mundo, estes fatos, e começa a se concentrar no seu propósito, nas possíveis mudanças que você precisa fazer. Pô, 16 meses de pandemia, o que é que você fez de diferente? Não fiz nada, estou aguardando aqui, não sei o que tem, eu fui demitido, ou eu fui pego de surpresa por isso ou por aquilo.
para de explicar. Coloca na sua meta aí uma verdadeira organização e concatenação daquilo que você deixou de fazer, poderia ter sido feito antes, não fez, paciência, faça agora. Organize um grupo de pessoas que vão cooperar com você. Tente não demitir pessoas, crie acordos, crie um movimento de abraçar as novas oportunidades que passa pelo campo tecnológico. Quer falar de mudança? O mundo mudou já tem algum tempo. Antes, a gente visitava hotéis, viajava, escolhia hotéis de um jeito. Hoje em dia, a gente faz tudo por aplicativo. Coitadas das agências de turismo, de negócio, turismos de negócio, por exemplo. Eu aluguei um carro em Miami há anos atrás, sem falar com um cidadão. Bastou um totem, um cartão de crédito e saiu um contrato. Como bom brasileiro no aeroporto lá de Miami, fiquei perguntando, mas onde é que eu pego o carro? Para quem que eu tenho que mostrar esse contrato? Para ninguém. Entre no carro e saia fora. A categoria já está estabelecida, o totem já me disse onde é que é a posição do estacionamento, bastava entrar no carro, a chave estava no contato. Eu saía fora e pronto. Isso quer dizer o quê? Que algumas profissões e algumas pessoas vão perder espaço para processos de automação. Agora ainda mais. Pega iFood, Airbnb, Uber e todas essas coisas que vieram de poucos anos para cá e numa crescente absoluta, onde você certamente sente valor, senão você não usaria, nem tantos milhões de pessoas no planeta usariam. Então, a inovação é tudo aquilo que facilita a vida, disruptivo, é aquilo que a gente faz melhor. Ou que a gente nunca tinha pensado em fazer. E isso também passa por um processo de mudança. Atreva-se a mudar, atreva-se a se entusiasmar, atreva-se a olhar o que é bem estranho para você, fora da tua zona de conforto, e talvez ali esteja a sua redenção e a sua capacidade de ampliação de oportunidades para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você emprega ou para as pessoas que estão do teu lado, cooperando com o seu trabalho. Motivação vem de dentro. Sempre digo isso para quem quer que seja. Um motivo para a ação não virá do jornal, da revista, do chefe, da promoção, do dinheiro. O dinheiro é um fator de manutenção. O que motiva as pessoas são os desafios, as responsabilidades, o reconhecimento, a capacidade de pertencimento. A internet é um exemplo claro disso. Muita gente hoje criando autoridade, criando suposta notoriedade num determinado assunto que nunca fizeram, mas acabam vendendo para você, empurrando as porcarias de ideias de que você terá sucesso num curto espaço de tempo, ou ganhará muito dinheiro sem fazer muita coisa em 7 dias. Até onde eu entendo desta vida, e não sou dono da verdade, o sucesso só vem depois, né, Aliás, o dinheiro só vem antes do sucesso e do trabalho no dicionário. E o sucesso só vem depois de você ter realmente se inspirado e transpirado por algo. E de verdade, não dá para querer abreviar caminhos. O caminho da mudança dói, o caminho do crescimento dói, o caminho do replanejamento estressa, o cortisol no teu sangue pode ser motivo de ansiedade, até mesmo de infarto do miocárdio. É preciso controlar preocupações e começar a viver, como o bom velhinho Dale Carnegie, que publicou um livro com esse nome, dizia: 90% daquilo que te preocupa não acontece, os 10% que acontece não é do tamanho que você pensou. Olha que grande frase. Não, você começa a olhar diferente, o mundo está se transformando. Não vivemos mais a era do conhecimento, vivemos a era do desconhecimento. A verdade é que a gente vê isso com essa pandemia, que ficou escrachado, mostrou que grandes lideranças e gestores não estão gerenciando nada. A gestão de crises, num caso como esse extremo, em que a dor é muito grande, que a preocupação é gigantesca, em que a gente está falando de uma pandemia, algo global, mostra que o mundo, uns mais, outros menos, não tem preparo. E o ser humano é muito, 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 muito sensível a esta realidade dura de que a vida é um fio, de que
o tempo passa rapidão, de que os novos momentos serão, às vezes, mais curtos. Eu tenho um filho de 13 anos. A maneira como ele se relaciona com o mundo é completamente diferente da minha maneira de se relacionar com o mundo. Aliás, o jeito que eu estudava, de ir numa biblioteca, pegar livros, emprestar, tirar cópia, anotar, fazer resumo, não é o que ele faz, não é o que o teu filho faz. Graças a Deus, eles têm um negócio chamado Google, eles têm um negócio chamado internet, Wikipedia, eles têm diversas fontes de pesquisa e consulta. Mas, por outro lado, eles perdem o relacionamento, o esforço, o trabalho extra, as coisas, as dificuldades que são importantes para que a gente dê valor a uma atividade, não busque os atalhos e os caminhos mais rápidos, às vezes antiéticos, né, do Ctrl-C, Ctrl-V, num determinado trabalho na internet. Esta mudança, ela me incomoda, mas eu não posso lutar contra ela. Nós não estamos falando aqui de uma mudança de educação somente, nós estamos falando de uma mudança da maneira como a gente cria vínculo, relacionamento, como a gente conquista hoje uma namorada, como a gente faz um novo amigo, como a gente se conecta com as pessoas, e até de como a gente admira ou deixa de admirar algumas pessoas pelo seu comportamento público. Vender hoje em dia é vender ideia, né? O que movimenta o mundo são as ideias. As pessoas precisam ter ideias, precisam ser congruentes com essas ideias. Outras pessoas vão comprar você pelas ideias que você tem, não pelo produto ou serviço que você vende. Aliás, se quiser uma pequena aula de mudança em vendas aqui, pare de ler as características técnicas do seu produto ou serviço, pare de falar XPTO, Zerigdum, Jabaculê do meu modelo técnico, da característica do carro, do software, daquilo que você vende. Comece a falar de cliente. E o que esse XPTO, Zerigdum, Jabaculê, detalhe técnico que você tem, proporcionará a ele, no contexto dele. Eu tenho, durante a pandemia, depois de perder mais de 50 eventos no ano de 2020, ficado online, trabalhado com as minhas palestras, com os meus treinamentos, com as minhas consultorias, e também tenho ouvido o telefone da minha empresa tocar, e eu adoro, como vendedor que sou, pegar o telefone e atender alguns clientes. Alguns se assustam, pô, Marcelo, mas é você, sou eu. Adoro vender, adoro atender, adoro encantar, e empreender, principalmente, pensar como intraempreendedor. Eu quero que as pessoas que trabalhem comigo, hoje, à distância, em home office, entendam que eu estou junto. E num processo de olhar junto as dificuldades do meu cliente, eu revisei todo o meu modelo comercial, ajustando, flexibilizando no primeiro momento, me dedicando, como estou fazendo aqui, uma causa super nobre, a gerar um envolvimento maior, uma percepção maior do mercado. O enfrentamento de crise se faz com solidariedade, com cooperativismo, com a conexão com o mundo aí fora. Não podemos ficar alheios, indiferentes às dificuldades que estão acontecendo. Você, somos seres afetivos, seres humanos, precisamos de muita cooperação. Eu sou fruto dos meus relacionamentos. E você? A gente viu durante esta pandemia empresas concorrentes se conectando, exemplo de bancos, montadoras de carros que sofreram demais, e outros segmentos, no varejo, o restaurante, o cinema, o shopping, o lojista de rua, não importa. As pessoas tentando conectar o seu negócio com o do outro para poder entregar uma solução diferenciada para um cliente, seja num modelo diferente de entrega, seja num modelo diferente de experiência. Poxa, são 16 meses, o que é que você fez para mudar o seu trabalho? Eu trabalho online, eu trabalho digital, eu tenho que ter redes sociais, eu tenho que me comunicar com o maior número de pessoas, e a internet é feita de pessoas, não de algoritmos somente. Embora não existam redes sociais, existam mídias sociais. Quem gosta de orgânico é vegano, né? Eu costumo brincar. As redes sociais gostam de investimentos. Você vai precisar propagar, ser percebido, considerado, comprado, recomprado e indicado. Quer entrar nesse mundo? Busque
com muito cuidado, falo por experiência. Pessoas que tenham notoriedade, que tenham capacidade de treinar você, faça para aprender, sabe, no code, que é um contexto de, peraí, esquece um pouco esse monte de gente que se diz especialista em tudo, que tem autoridade na internet, vai estudar. É o momento de fazer um curso novo, é o momento de melhorar a sua imagem no mundo digital. Lembre-se que ninguém mais todo mundo é figura pública, ninguém mais é uma pessoa isolada do mundo. Estamos conectados, as pessoas compram você pelo português que você fala, pela roupa que você veste. Sempre foi assim. E não é diferente no mundo digital. Temos que ter constância, congruência, temos que abraçar as tecnologias que são disponíveis para melhorar a nossa performance. Voltando para o empreendedorismo ou para a área de vendas, eu adoro falar de mudanças, por exemplo, que ajudam muito. Profissionais que antes reclamavam que não conseguiam visitar clientes, hoje estão falando com 5, 6, 10 clientes por dia, através de Zoom, de Meet, de Teams, de softwares que conectam as pessoas num curto espaço de tempo para fazer uma reunião muito mais objetiva. Para isso, por que não? Olha que avanço! Ganhamos mais essa via de trabalho. Se for pensar assim, quando tudo voltar e pudermos sair e pudermos abrir as nossas lojas, mesmo assim vamos ter o conceito de omnichannel. Vamos ter um conceito muito interessante. Se você nunca ouviu falar de omnichannel, lá no varejo, na NRF, na maior feira de varejo, que acontece em Nova York todo ano, eu participei algumas vezes, já se falava sobre as lojas, o novo varejo, o multicanal, o omnichannel. A gestão do cliente que vem da internet, da rede social, da loja física, de ter um conjunto de informações e de experiências e uma jornada de cliente que é igual. É parar de competir, de criticar aquilo que você não conhece. Me lembro de ter entrado numa loja para comprar uma televisão, o vendedor está lá paradão, né? Quando ele me viu no celular, ele mandou um fala para mim, assim, fala, né? Porque com um certo ódio de um cliente que está entrando na loja, comparando o preço, porque é o que a gente faz. Pô, essa televisão é legal, quanto custa aqui? Custa 5 mil, putz, aqui custa R$4.200. Amigão, por que custa R$4.200? Eu nem fiz essa pergunta, eu fiz outra. Escuta, essa aqui está 5 mil, essa daqui está 4.100. Marcas diferentes, mas mesmas funções. Perguntei qual é a diferença. Sabe o que ele me respondeu? R$900. Não, pô, eu treino vendedores. Quando o cara me faz a conta, me chama de um reles imbecil que não sabe fazer a conta. Me dá a diferença, me dá o argumento, me explica funções. Pergunta para que é a televisão, em que ambiente da minha sala ou do meu quarto eu vou colocar aquela televisão, qual é a aplicação, se é para uma aplicação empresarial, se é para uma sala de treinamento. Me diz a que tem o melhor e maior recurso, se tem funções Wi-Fi, se tem isso ou aquilo, se tem um brilho especial, se é Smart TV, se não é Smart TV, se faz isso. As pessoas vão mostrar apartamento, tem muita gente trocando de casa agora. Essa é uma curiosidade interessante na mudança, né? Como é que você vai visitar um apartamento em plena pandemia? Mas corretores bem preparados já têm tour virtual e construtoras imobiliárias têm tour virtual do apartamento, deixam a chave higienizada no envelope, num plástico, na portaria do prédio ou no plantão de vendas do prédio. O cliente não tem contato com pessoas. Vi muitos fazendo isso. Mas vi muitos caras mostrando o apartamento, dizendo aqui, ó, essa aqui é a sala, seja no tour virtual ou visitando fisicamente. Depois mostrando, essa é a cozinha, depois vem o banheiro. Tá meio que dizendo assim, o cliente não está vendo, né? Graças a Deus, talvez esse cliente enxergue, tenha uma capacidade visual em perfeito estado. Você não precisa ficar falando o óbvio. Então, muita mudança vai ser necessária agora, a forceps, nem que seja, que é para a gente entender que não dá mais para ser medíocre, mais ou menos. Os medianos vão ser esmagados. A gente vai ser catapultado do mercado se não tivermos um olhar sistêmico para, primeiro, boa comunicação, capacidade fantástica de agregar valor na vida dos outros, um propósito para mudar. O que é que você faz? Por exemplo, o meu propósito é aumentar a produtividade de equipes comerciais. E o seu? Você acorda todo dia para quê?
Na coletividade, você pensa como intraempreendedor, mesmo que não seja dono do negócio, você se sente como dono e tem cabeça de dono. Isso ajuda a você ter atitudes como esforço extra, pensar coletivamente, não criticar uma área da empresa porque o dono não faria isso, a ter um olhar melhor para o trabalho de cada um. Note que durante este momento que a gente está vivendo, um monte de gente começou a prestar melhor atenção nos filhos, no cachorro, na esposa, no esposo, na casa, nos defeitos e nas qualidades. E a gente, forçadamente, teve que parar de correr e começar a prestar atenção melhor no mundo que nos cerca. E quando a gente faz isso, é um exercício muito interessante, até para ver o nosso papel ali no mundo, sabe? Se eu estou somando, se eu estou acrescentando, se eu estou contribuindo, se eu posso ajudar os outros. Empatia, diz minha amiga Ana Artigas, não é fazer com o outro o que você quer que façam para você. É fazer com que o outro, fazer para o outro, aquilo que o outro precisa que você faça por ele. Nós não somos iguais, a riqueza está nas diferenças. Stanislau Lec, poeta francês, disse isso. Se a riqueza está nas diferenças, abraça as diferenças. Se a riqueza está na diversidade, abrace a diversidade. Faça um curso de marketing digital, faça um curso de pintura, vai aprender a tocar um instrumento musical, amplifique a sua capacidade de ler. Né? Quantos livros você leu durante esse tempo? Qual foi a mudança significativa que você fez na sua rotina? Inclusive cuidando de você, você se colocou na sua agenda? Perguntas clássicas, né? Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você sobrevive? Você tem cuidado da saúde ou a única coisa que você faz com a saúde é pagar o plano de saúde? Parece a minha avó que dizia assim, né? Ah, eu pago esse plano de saúde há tanto tempo e nem uso. Eu, graças a Deus, né, vó? Uma saúde forte. Mas, e você? O que é que você tem feito pela comunidade? O que é que você tem ampliado na sua zona de conforto para, obviamente, conseguir se descolar do velho você, do você que pensava de uma forma, 80% do que você pensa pode ser que não funcione, repito, né? Pode ser que não funcione e provavelmente não funcionará. O seu celular de hoje, daqui a 2 anos, ele é obsoleto. Ele já não vai fazer coisas que você precisa que ele faça. O mundo em transformação e a gente, às vezes, parado, pensando, muitas vezes, no ontem. No ontem está a nostalgia, a ansiedade. Né? A ansiedade de que as coisas voltem. No futuro tem uma outra ansiedade, né? Porque quem vive muito no futuro não pensa hoje. Já viu? Tem gente que está aqui agora assistindo essa palestra, mas pensando, putz, o que eu tenho que fazer amanhã? Quando chega amanhã, ele está pensando o que ele tem que fazer depois de amanhã ou à tarde. E ele não consegue se concentrar, estar inteiro em nenhum lugar. Isso é um terrível problema. Concentração, foco, capacidade de ter foco. Olha aí, por exemplo, no seu ambiente, aí as coisas que forem redondas, tenta contar o que for redondo. Olha aí, tudo que for circular, redondo, conta quantos objetos redondos você tem aí à volta. Exercício de foco básico. E depois, se você me permitir, feche seus olhos aí agora. De olhos fechados, diga para você mesmo. Quantos objetos triangulares você viu? Aí vai dizer assim, provavelmente, não vi nenhum, não tem. Tem, que você não viu. Porque você não estava focado. A questão do foco diz muito respeito na pessoa que você é, inclusive para abraçar as mudanças. Porque aquele que não sabe para onde vai, não tem foco, não tem meta, não tem prazo, não tem data, não tem os recursos, não tem um olhar sistêmico para isso, passa durante 16 meses um tempão pensando que o mundo vai mudar, voltar ou ser como era. O reaprender, o aprender a empreender. Aprender significa aprender algo. E quando eu prendo algo para mim, não importa se eu estou repetindo aqui conceitos que eu ouvi de grandes mestres e mentores que tive em minha vida. Eu os pratiquei, eu transformei empenho e desempenho, eu transformei esse conteúdo, essa informação em algo que eu usei. E consigo aqui falar com toda a humildade do mundo. Eu não sou um palestrante, eu sou um fazestrante. Porque eu gosto, tudo aquilo que eu pego de informação, não importa se a pessoa está me dizendo uma coisa que eu já ouvi, talvez ela esteja me dizendo de uma maneira diferente. Portanto, eu agora já tenho uma outra visão sobre aquele determinado assunto. Note que você, eu, todos nós, somos seres que precisamos ser capazes de inovar,
de se relacionar, de construir, de saber que nesse mundo digital, entre o 0,00001 do 0 e 1 binário, existe o comportamento humano, existe a afetividade. Tem muito mais coisas que a inteligência artificial não vai mudar, como, por exemplo, a reação do teu rosto, que eu não estou vendo agora, mas que você consegue ver o meu, e na felicidade que eu tenho de estar aqui participando de um evento como esse, que tem um viés de solidariedade, do bem, de fazer o bem. Então, perceba que quando a gente devolve, joga para o universo aquilo que eu falei, acordar com entusiasmo, o entusiasmo bate na parede, parece que volta para a gente. Quando a gente acorda para o universo com esse entusiasmo e com uma cabeça aberta para a mudança, as coisas ficam mais fáceis. Queria falar, para encerrar aqui, sobre inovação. Eu escrevi um segundo livro chamado Inteligência em Vendas, e nele eu coloquei um processo chamado IDEAL. Significa um acróstico, significa ideias, né? Ideal, imagine uma sigla, ideias desenvolvidas com ética, afinidade e liberdade de expressão. As pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. E eu uso essa frase para te dizer, olha, como já disse e tenho dito, as pessoas é a coisa mais importante na mudança ou no transpor qualquer crise. Se a gente não se apegar aos nossos melhores exemplos, a gente vai ficar nutrindo o software do cérebro aqui cheio de bobagem, cheio de crítica, cheio de mimimi. Né? A teoria antifrágil do Taleb lá não vai acontecer em sua vida. Né? Para de se vitimizar. Ideias movimentam o mundo, como diz meu amigo, meu irmão, Alfredo Rocha, um grande palestrante, um cara que falou provavelmente para quase 3 milhões de pessoas nesse mundo aí. Ideias movimentam o mundo, vendas movimentam o mundo. Então, vai vender, vai criar, mas lembre-se que existe uma necessidade de ter ética, afinidade e liberdade. Então, dê a oportunidade de outras pessoas proporem ideias. Eu canso de ver em reuniões, em empresas por aí, as pessoas se batendo, conflitando muitas vezes, porque a ideia do outro não é bem a tua ideia, você quer defender a tua ideia, mas não quer ouvir a ideia do outro. Fora a falta de empatia que move o mundo rachado, os haters, as pessoas que a gente vê na internet, muitas vezes estão dentro das empresas hoje, né? Famílias se dividindo por um problema de opinião, de não respeitar, de não olhar com os olhos do outro. Então, empatia. Se uma mãe fizer um bolo de aniversário bem bonito e colocar em cima da mesa, as pessoas, as crianças principalmente, as pessoinhas, vão querer meter o dedão. É um aniversário de criança, o bolo está recheado, delicioso. A mãe teve um trabalhão para fazer, mas a criançada não quer nem saber, quer meter o dedão, vai estragar o bolo. Mas se a mãe pegar o filho, os filhos, e colocar para fazer junto esse bolo, eles verem o trabalhão que dá, talvez seja um momento afetivo seu e meu aqui, porque, né, eu fiz bolo com a minha mãe, e me lembro do cheirinho do bolo, me lembro de raspar a forma, me lembro desse dia. Esse é um dia incrível, é uma memória muito especial. E quando a mãe faz isso com o seu filho, ela cria ali um senso de pertencimento, ele fez junto. Ela enfeitou o bolo e falou, filhinho, filhinha, esse bolo é seu. O que essa criança faz agora? Vai querer meter o dedão? Não, ela vai fazer assim. Esse bolo é meu e ninguém mexe. Ninguém vai meter o dedão. Pensa nisso. Pensa em rever, revisitar aí os seus hábitos como líder ou de autoliderança, o quanto você está cooperando para o mundo, o quanto você está abraçando a diversidade e a mudança. Para mudar, se é possível fazer, basta fazer. Para mudar, é preciso largar o terra à vista, né? A gente vai se lançar em novos oceanos se a gente tiver um espírito de mudança e um atrevimento. E lembrando que motivação vem de dentro. Eu quero encerrar com um pensamento que está na Filosofia do Sucesso, num livro chamado A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E, aliás, é um cara que fez grandes livros, quem pensa enriquece, outros, e eu vou aqui colocar uma filosofia para você refletir, já que estamos falando de solidariedade, por que não a filosofia do sucesso?
Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, nada conseguirá. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não lhe sorrirá. Se fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Porque nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Mas se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se de uma convicção de que conseguirá infalivelmente. Porque a luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é quem crê plenamente. Eu conseguirei, que todos nós consigamos. Parabéns pela sua atitude de estar aqui. E viva essa campanha contra a fome. Um beijo no coração de todos, muito sucesso e mude.